Porque eu decidi nada saber entre vós, a não ser sobre Cristo e a esse crucificado. Está aqui, irmão? Amém. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos colocar as nossas vidas diante de Ti. Pai, crendo naquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas em primeira mão, Pai, e também através de nós. Eu estando aqui apenas como um instrumento, como um canal Seu, Pai, a minha oração, porque estou persuadido, convencido que por melhor que possa ser a oratória, a retórica de alguém, ou até a eloquência, a forma de se expressar, Pai, isso não tem poder para salvar uma vida, não tem poder para despertar uma pessoa, nem para quebrar, Pai, as algemas que possivelmente possa estar prendendo alguém. A habilidade de uma pessoa não pode fazer isso, mas a sua palavra é espírito e vida, a sua palavra é martelo que esmiunça sabenha. E o Senhor sabe, Pai, que eu decidi não saber nada entre nós, a não ser Cristo e esse crucificado. Que o Senhor me dê a graça, Pai, de hoje à noite, pelos meus lábios, Cristo ser revelado nesse lugar, de forma que vá de encontro a tudo que é contrário e vida seja manifesta. Abertura dos olhos do entendimento, homens e mulheres sendo levantados para viver um novo tempo, de acordo com a revelação de Cristo, que é a principal coisa que nós precisamos saber, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Domingo passado eu estive aqui, como eu já disse várias vezes, e como Paulo disse, eu posso dizer, não me é cansativo dizer as mesmas coisas. Eu digo que a Igreja Santa Missão aqui no Fragata é a minha segunda casa em relação à igreja, por causa do carinho que eu tenho na pessoa do pastor Paulo, da sua esposa Kátia, que é muito querida. Vocês usufruem aqui de perto do coração desse casal, né? A Pamela também, que já esteve como aluno, já esteve no ambiente ministerial nosso, e eu tenho muita paz de ministrar a vocês, amém? Mas eu estou dizendo isso porque eu falava com eles, especificamente com a Pamela e com o pastor, porque a pastora não estava aqui no culto domingo de manhã, domingo passado, perdão, à noite, e eu disse a eles: eu tenho algo que eu quero falar com vocês no momento apropriado, e isso foi algo que tinha no coração para ministrar a eles, ou melhor, para comunicar a eles. E quando me veio o convite, né, e na verdade quando eu comecei a pensar sobre esse convite, eu resolvi estender, pastores. Em vez de dizer só para vocês, eu vou dizer para todo mundo. Pode ser? E é um testemunho. Eu prego já há algum tempo, mas poucas vezes eu dei testemunho. Hoje eu quero lhe dar um testemunho. Meu testemunho, pouco do meu testemunho hoje vai ser uma parte importante dessa mensagem. Eu estou completamente confiante nisso, em conhecer, em saber apenas sobre Cristo e a esse crucificado. Então as coisas que eu tenho para comunicar a vocês hoje, elas não têm a ver com currículo, elas não têm a ver com grade de conhecimento, elas não têm a ver com mais uma porção, não, elas têm a ver com uma experiência. Elas têm a ver com aquilo que Deus quer que eu e você saibamos, entendamos de forma definitiva. Então é para vocês como ministros, é para a Pamela que já carrega essa sinalização, né, de substituta ministerial, mas independente de você ter ou não uma nomenclatura ministerial ali respaldando, você é crente tanto como eu, você é filho igualmente a mim. Então essas coisas é para nós. Amém. Quando eu tinha 8 anos de idade, uma coisa que era muito comum aconteceu. Que coisa comum era essa? Chegar em casa chorando, né? E eu entrei em casa chorando, e a minha mãe carinhosa já foi dizendo: está chorando de novo, menino feio. O feio era da boca para fora. Até hoje ela disse que eu sou lindo. Você está falando de quê? O que é que isso tem a ver? Aquele choro era diferente, mas eu estava na rua, como toda criança, principalmente da região lá que eu vivia, um lugar tranquilo, você podia brincar na rua, não existia celular, glória a Deus, aleluia. A gente era livre para brincar. Você está comigo? Amém. E passou um sujeito, tanto quanto estranho, e me abordou. Quando a
adulto agora, com uma criança, já é estranho. Quando é um adulto bêbado, você fica mais, né? E ele estava visivelmente alcoolizado. Ele disse: menino, vem aqui. E eu fui. Ele disse: eu tenho algo da parte de Deus para lhe dizer. Eu disse: é? Sim, eu tenho algo da parte de Deus para dizer. Deus lhe separou no ventre da sua mãe para ser um ministro da sua palavra. Você há de concordar comigo que isso é uma expressão bonita, bem colocada, respeitada, principalmente para nós adultos hoje. Mas uma criança ouvir isso faz quase sentido. Faz? Não faz quase sentido. Mas aquilo me fez chorar. Foi estranho. Aquilo penetrou em mim, me fez chorar. E eu cheguei chorando bastante em casa. E a minha mãe me abordou: o que foi que aconteceu? Aí eu contei essa mesma história que eu contei para vocês. Desde então, a minha vida caminhou como uma vida normal de uma pessoa normal, mas sempre dentro dos parâmetros daquilo que Deus tinha me sinalizado. Então eu comecei a me interessar pelo conhecimento de Deus, eu comecei a pesquisar sobre a palavra, me matriculava em tudo que é curso bíblico que você pensar. Eu me matriculava em todas as vertentes doutrinárias, dessa, daquela, enfim. Eu só queria conhecer a Deus, não sabia que eu estava vivo. Isso é normal na minha faixa etária, né? E eu entrei no ambiente da igreja muito cedo. Eu sempre me propus a participar das coisas, dos eventos, né? E aquela palavra sempre ali, né? Quando eu via alguém no púlpito, eu sempre me identificava com aquilo. Tá, vou tentar ser mais breve e mais preciso. O tempo passou debaixo dessa sinalização, eu fui me envolvendo cada vez mais nas coisas de Deus. Muito cedo eu entrei para os departamentos da igreja, ensinei departamento infantil, viu? Passou ali com a camisa do Ministério Infantil. Foi o primeiro departamento que atuei na igreja, foi no Ministério Infantil. Depois sempre tocava um pouco de saxofone, comecei a tocar nos ministérios de louvor. E depois fui líder de jovens. E a gente começou a lidar com pessoas desde esse tempo, sempre se relacionando com a palavra, buscando a palavra, estudando, aprendendo e transmitindo. E até que eu entrei para o ministério, porque primeiro eu entendi que o ministério é algo que Deus lhe chama, consequentemente Ele me capacita. Alguém pode estar no ministério e não ser chamado para o ministério. Isso é as coisas nossas, dos homens. Mas quando Deus está completamente envolvido, Ele lhe chama, Ele lhe capacita, Ele cria, pavimenta o caminho para você andar. E eu estou dizendo isso tudo só para você saber que já faz um tempo que eu ministro, já faz um tempo que eu pastorei, por exemplo. Já pastorei no interior do Rio Grande do Norte, já pastorei no interior de Sergipe, aqui em Pelotas, enfim. E o que eu disse que eu queria falar com os pastores, eu queria falar com a Pâmela, que eu quero falar com você hoje, é que, como todo ministro, eu já tive muitos momentos de crise. E quando nós estávamos pastoreando lá em Sergipe, para mim foi o ápice da crise, e glória a Deus por ela. Pastor, o que você está querendo dizer? Que a crise foi boa? Nesse caso, sim. E aí você deposita seu coração no que eu estou falando, porque talvez você se identifique com algo. Na verdade, eu tenho certeza que Deus vai tratar com pessoas, senão eu não estaria aqui. E para você entender especificamente o que aconteceu comigo ali, eu já era casado com a Marcela, já tinha pelo menos 15 anos de ministério, e eu estava numa crise assim, pastor. Mas Deus, por que você não me responde? Eu estava orando sobre algo específico. E aí eu comecei a apresentar o meu currículo a Deus. Eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo, eu me comporto assim, eu nunca fiz isso que fulano faz, nunca fiz isso, nunca fiz aquilo. Eu sou um servo seu, pastorei há tanto tempo, tantas pessoas já foram abençoadas pela minha vida. Por que o Senhor não me responde? Estava em crise, um homem em crise, um ministro em crise. A Marcela tinha vindo para Pelotas, estava numa conferência de mulheres aqui, e eu estava em casa, né, sozinho, entre aspas, pastoreando lá, enquanto ela estava por aqui. Eu cheguei no meu
limite. Tranquei as portas do meu quarto e fiz aquelas ameaças que às vezes a gente pensa que pode fazer para Deus. Deus, você vai ter que me dizer. Eu não saio daqui, eu não vou comer de novo. Até o Senhor me dizer: por que o Senhor não me responde? Porque eu não tenho resposta para essa questão específica, era algo específico que eu estava lidando. E foi quando eu apresentei o meu currículo para Deus. Eu sou pastor, eu sou homem de Deus, eu faço isso, faço aquilo, eu não faço isso, não faço aquilo. E o Senhor me respondeu: glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Deus responde, amém? Amém. Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e encontrareis, amém? Amém? Quando existe uma iniciativa nossa, sempre vai haver uma resposta de Deus. Só que a resposta de Deus mudou a minha vida completamente. E na verdade continua ainda mudando, inclusive ministerialmente. A resposta do Senhor para mim, pastores, e era isso que eu queria falar com vocês diretamente. Ele disse: se eu lhe responder com base na proposta que você está apresentando, nunca mais vai sair da sua cabeça essa crença errada. O Senhor disse: se eu lhe responder sobre isso, porque você está dizendo eu faço assim, eu faço assado, eu não faço isso que fulano faz, eu não me comporto como fulano se comporta, você vai absorver uma doutrina silenciosa, meritória, que você vai andar, você já anda nos seus próprios passos. Mas se eu lhe responder com base na crença que você está agora, nunca mais você vai confiar em mim. Vocês estão entendendo? Não? Até aqui vocês entenderam? Porque, amados, com menos do que isso, hoje, nós ainda pensamos que Deus só nos responde, só nos abençoa, se nós estivermos fazendo tudo aquilo que o politicamente religioso diz para fazer. E aí você pensa que ficou só nisso? Isso é um testemunho, isso não é uma coisa assim: não ganhei na loteria, fiquei rico do dia para a noite, foi igual a José, amanheci prisioneiro e terminei. Não, é vergonhoso, irmãos, porque teve mais coisas. Ele disse: você quer mesmo saber porque as coisas não estão acontecendo como você quer e porque eu não posso lhe responder nesse quesito? Por isso que eu escolhi esse texto: por quando decidi nada saber entre vós, a não ser sobre Cristo e a este crucificado. Porque eu tinha aprendido todos os trejeitos de ministrar, eu tinha aprendido as formas de fazer, eu tenho realmente uma fração de conhecimento bíblico, e eu aplicava aquilo de uma forma boa de se ouvir, vamos dizer assim. Mas eu estava ali dizendo às pessoas exatamente aquilo que eu apresentei a Deus: você, irmão, tem que fazer isso. Você, irmão, tem que largar aquilo. Nós aprendemos, eu não tenho nada contra, inclusive sigo alguns e aprendo muitas coisas, mas a gente aprendeu a ser coach. Não sou contra ele também, nem estou dizendo para você ser, mas a gente aprendeu a dar passos para pessoas: faça isso, faça aquilo, e você vai conquistar isso, e você vai conquistar aquilo. Não existe nada de errado em você ser disciplinado, e você ter propostas para conquistar coisas, e você ser organizado para investir. Isso não tem nada de errado nisso, mas o errado é quando nós condicionamos as respostas de Deus e a continuidade da nossa vida aquilo que a gente faz ou a gente deixa de fazer. Por isso eu decidi que o centro da minha mensagem será Cristo e esse crucificado. Amém. Porque o que concluiu aquela conversa fatídica que marcou a minha vida foi que Deus olhou para mim e disse: Jesus não está na sua mensagem. Você está comigo, irmãos? Amém. Isso veio no meu coração, pastor. Eu digo: eu quero conversar com vocês sobre isso. Eu já fui avisando a minha esposa: hoje eu vou dar um breve testemunho, mas fique tranquilo, não é nada no ambiente pessoal, é sobre a minha vida ministerial. Mas eu já era professor de teologia há bastante tempo nesse tempo. Só que eu tinha aprendido a dizer para as pessoas: você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você precisa largar isso, você precisa largar aquilo. E quanto mais nós aprendemos a dizer às pessoas como elas têm que se comportar, a gente abduz, a gente subtrai Jesus e o seu propósito. Às vezes nossas mensagens estão cheias de passo a passo e vazias. A única coisa
se é que eu posso dizer coisa, mas da única pessoa que mudou o meu e o seu destino eterno. Nós aprendemos a dizer para as pessoas: não matarás, não adulterarás, não falarás isso, não falarás aquilo, não mentirás. Ah, pastor, mas isso é Bíblia, sim. Mas se você ensinar sobre o amor de Jesus, a Bíblia diz que o cumprimento da lei é o amor. Uma pessoa que vive numa relação viva com Jesus e esse crucificado. É verdade, desse jeito, aleluia. Glória a Deus, amém, Pai. Ele não precisa da lei. Não. O pastor está dizendo uma heresia. Não, eu estou dizendo o que a Bíblia diz. Não precisa mesmo. Nós pregamos a lei porque nós conhecemos pouco a Cristo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós pregamos a lei porque nós temos medo de que as pessoas sejam livres. A gente acha que quem segura os membros da igreja é a nossa mensagem. É verdade. Como assim, pastor? Se eu disser isso, se eu disser aquilo, o que é que as pessoas vão fazer? Vão pensar? Se você falar a palavra, se você falar a palavra com integridade, se você conhecer a Cristo e a esse crucificado, você não precisa se preocupar com quem vai ficar ou com quem vai sair. É verdade. Sabe por quê? Ninguém vai sair. É verdade. E muita gente vai voltar. É. Mas um dia ele chegou para mim e disse: pastor, hoje eu estou saindo da igreja. Ele me manda feliz dia dos pais no dia dos pais. Nós temos uma ligação forte. Mas ele chegou e disse: eu estou saindo da igreja hoje. Eu disse: mas por quê, meu irmão? Ele disse: porque eu não dou conta. Eu não quero atrapalhar a vida de ninguém. Essa declaração parece uma declaração honrosa, nobre, mas por trás disso, irmãos, tem uma força religiosa tão forte, que estava dizendo para aquele homem que, independente da sua decisão de sair do tipo de vida que ele tinha saído para viver uma vida diferente em Deus, ele não se encontrava em condição de responder aquilo. Então ele estava pensando: a qualquer hora eu vou cair e eu vou ser mau testemunho para essas pessoas. Isso parece muito honrável. Se por trás disso não tivesse uma mensagem dizendo a mesma coisa para ele: você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que abandonar isso, você tem que abandonar aquilo. Amados, essa mensagem não é sobre você viver de qualquer jeito, é sobre você pregar a coisa certa. Na verdade, a única coisa que pode dar para alguém o poder e a capacidade de viver sem pecar é conhecer a Cristo. É verdade. É verdade. Qual é o tema dessa sua mensagem, pastor, hoje? Quem é Jesus? E onde ele está para você? Aleluia. Porque nós colocamos Jesus como um adereço das nossas vidas, que eu não posso nem chamar de espiritual muitas vezes, eu tenho que chamar de vida religiosa mesmo, porque a gente aprende a: não fale isso, não fale aquilo, não vista isso, não vista aquilo. Você está comigo? Amém. Você está entendendo? Sim. É forte esse testemunho. Aconteceu comigo. Deus é bom. O Senhor falou comigo: Jesus não está na sua mensagem. Nós chegamos naquela cidade, tinha 20 e poucas pessoas, tinha sido uma igreja que tinha rachado. A sede nossa aqui em Pelotas nos chamaram para pastorear lá. A gente começou a edificar aquela igreja, mudamos de prédio duas vezes enquanto estávamos lá, em função do crescimento da igreja. Só que nesse tempo específico tinha umas pessoas que estavam saindo, a semelhança desse rapaz. E aí, quando veio esse choque, esse testemunho, eu fiquei com vergonha em primeira mão, porque nós somos contra os políticos, e hoje a gente tem visto mais do que em outros tempos abuso de autoridade, roubo, desvio. Mas muitas vezes, como ministro, a gente faz as mesmas coisas. Recebemos uma verba que vem de Deus e usamos para os nossos interesses. Porque nós fazemos o que fazemos, pastor, porque a unção nos capacitou. Nenhuma escola faz um pregador. Uma escola te dá conhecimento. Nenhuma escola faz um ministro. A escola te dá referência, a escola te dá conhecimento. A unção, que é um equipamento do seu chamado, é que faz as vidas das pessoas serem tocadas e elas serem transformadas. Quando aquela fala veio,
Jesus não está na sua mensagem. Eu tive que voltar, amados, para dentro e começar a entender. Primeira coisa, eu olhava para um ponto e me dava um frio. Quer dizer, vou ter que subir ali de novo, vou ter que falar de novo ali. Só que faz parte do caráter de Deus. Mesmo quando Ele lhe confronta, Deus não tem prazer nenhum, amado, em trazer desconforto para mim e para você. Nós aprendemos na religião que Deus incomoda. Não, o incômodo é porque aquilo que a luz de Deus manifesta encontra algo em desordem em nós. Mas quando você é confrontado no nível que eu fui, amados, em seguida Deus vai lhe dar instruções claríssimas. Eu estava perguntando para ela, que agora esqueci o nome, Rayane, você tem a versão, a mensagem aí? Ela disse, acho que não, então tudo bem. Mas quando eu entrei nessa crise, amados, e eu sabia que o ministério, abandonar o ministério não era uma opção para mim, porque o ministério nunca foi a minha profissão, é a minha vida. Amém. É verdade. Deus é bom. Então eu disse, Senhor, e agora? Você já chegou nessa posição de dizer, Deus, e agora? Ou seja, eu não senti nada não. E o Senhor começou a me ministrar. Ele começou a me dar literalmente instruções. Ele disse, primeiro você vai procurar uma Bíblia na versão A Mensagem. Eu digo, mas por que, Senhor? Porque eu vou lhe explicar o que você não está entendendo aqui. E depois ele me sinalizou livros de alguns autores, que esse eu vou me reservar o direito de não me dizer, porque é mais seguro para mim falar só da Bíblia, amém? Amém. Amém. E aí eu queria mostrar o texto na versão A Mensagem, para você saber como foi confrontador, mas como não tem ali, eu vou ter que ler para você. E vou lhe dar, porque às vezes, eu gostaria de ler a Bíblia, mas não sei por onde começar. Pastor, o senhor passou uma, posso dar uma dica para eles? Comece pelo livro de Gálatas hoje. Eu chego em casa e vou ler Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas. Você vai ver declarações naquele livro que tem tudo a ver com o que Deus está tratando comigo. E pastor, o senhor pastor dessa igreja vai continuar sendo, mas eu estou aqui como um amigo, um cooperador, porque Deus está propondo um impacto para a igreja Santa Missão do Fragata, debaixo da liderança deles, irmão. Não tem a ver comigo não, eu sou só um porta-voz, amigo. Você vai encontrar declarações no livro de Gálatas, por parte de Paulo, que você não encontra em nenhum outro lugar. É Paulo chamando a atenção daquelas pessoas e dizendo assim, olha, eu vou dizer com todas as letras para vocês, que o que eu tenho ensinado a vocês, eu não aprendi na esquina não. Eu estou dizendo com todas as letras para vocês que o evangelho que eu recebi não foi da igreja tal, e não tem nada errado para a igreja. Eu estou falando da seriedade com que Paulo estava colocando aquelas coisas. Essas coisas que eu tenho ensinado a vocês, e diga-se passar, vocês têm que trocar por outra coisa, eu recebi do próprio Jesus. Aleluia. Não, mas o que há de anormal em Paulo ter recebido do próprio Jesus? Ele era um apóstolo. Ele era um apóstolo que não conviveu com Jesus, viu, irmão? É só você ver cronologia bíblica. Ele mesmo diz, eu sou um como que nasceu fora do tempo. Quando Judas morreu e precisava se completar o grupo dos apóstolos do Cordeiro, Paulo não estava ali, não, botinha, não, Paulo nem crente era nesse tempo. Mas quando ele ensina na Santa Ceia, em 1 Coríntios 11, ele diz, porque eu recebi do Senhor aquilo que também vou entregar a vocês. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou, na noite que Jesus foi traído, Paulo estava onde? Em qualquer outro lugar, menos com Jesus. Então, como ele diz com tanta propriedade, com a mesma revelação que ele estava defendendo a mensagem aos Gálatas, estava dizendo, você acha que eu estou dizendo isso a vocês porque aprendi com fulano, ou num vídeo na internet? Jesus me apareceu e disse isso. Aleluia. Aleluia. Por que a mensagem de Gálatas é tão importante, irmãos? Porque primeiro, os Gálatas, ou a região da Galácia, que era uma região que compreende 10 cidades gentílicas, ou seja, eles não eram judeus. Aquele povo não tinha cultura judaica, eles não conheciam sobre Deus como os israelitas conheciam. E era um povo, a semelhança de nós num tempo atrás, sem aliança. A Bíblia diz, sem esperança, sem Deus no mundo. Assim era eu e você. Ah, pastor, mas eu já nasci com bênção evangélico. Mas primeiro não existe bênção evangélica.
Existe bênção de dormir. Como é que você sabe que um bênção é evangélico? Você não vem nem na igreja. Mesmo que você tenha crescido num ambiente evangélico, irmãos, eu brinco que se você passar um ano numa garagem, ainda assim você não vai ser o carro. Eu vou na igreja, eu sou da igreja, eu sou de igreja, eu sou... O que faz você salvo é se você entende a obra de Deus. Aleluia! Isso aí, amém. Mas eu sou da igreja há tanto tempo que não te garanti por dentro de igreja que vou comprar uma casa nova no céu. Todos nos amam, irmãos. É verdade. Nós precisamos conhecer a Cristo e esse ressuscitado. Amém. Então Paulo estava literalmente contrariado, pastor Paulo ontem disse. Eita, glória. E ele diz: Gálatas insensatos. Sabe do que Paulo estava falando? De pessoas que tinham recebido a mensagem da cruz, que não tinha nenhum histórico religioso, que não precisava lavar as mãos antes de comer, como os judeus faziam, que não precisava jejuar na quarta-feira, como os judeus faziam, que podiam caminhar muito mais de 1 quilômetro no sábado, como os judeus não podem fazer, que podiam comer todo tipo de carne, como os judeus não podiam naquele tempo. Era um povo como eu e você, que estava destinado ao inferno, também como eu e você, e como os judeus que não conheciam Jesus, mas eles ouviram sobre um amor de um pai por um mundo que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho de Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele povo que não sabia nem quem era Jesus, nem o que tinha acontecido, começou a ouvir sobre esse amor que deu, e sobre alguém que veio para fazer o que você não podia fazer, e morreu pela sua e pela minha vida. Graças a Deus. E receberam. Diga: receberam. O que separa uma pessoa da outra, das que vão para o céu e as que vão para outro lugar, amados, é se ela recebe ou não. Aquelas pessoas receberam. Mas por que Paulo estava sendo tão duro? Por que Paulo estava sendo tão agressivo com eles? Porque eles receberam a Jesus pela fé. E é isso aqui que está acontecendo. A Bíblia diz: aprove a Deus salvar as pessoas pela pregação. Você precisa ouvir para que fé seja adicionada. Você precisa ouvir para que fé seja despertada. Aquelas pessoas, elas eram gregas, elas tinham culturas das mais diversas, inclusive mitológicas, sobre deuses. Só que elas começaram a ouvir sobre o Deus desconhecido. Paulo disse, né? Sabe, vocês têm o Deus do fogo, o Deus da água, o Deus não sei o quê. Mas hoje eu quero falar com vocês aqui sobre aquela inscrição que tem lá na cidade, ao Deus desconhecido. Sobre o Deus que vocês não conhecem, que eu quero apresentar. Aleluia. Ele apresentou Deus àquelas pessoas. Elas receberam, foram salvas pela fé. Amém. Agora Paulo diz, Rayane, de forma contraditória, ele estava dizendo: eu estou espantado como tão rapidamente vocês saíram da mensagem do Evangelho para viver outra coisa que não é o Evangelho. Misericórdia. Alguém de vocês desconfia que outra coisa era essa que eles estavam vivendo? Que Paulo foi reclamar? Leandrinho, desconfia? Que coisa era essa que eles tinham mudado, migrado do Evangelho para algo que Paulo disse, para outra coisa que nem Evangelho é? E aí ele usa de novo uma declaração forte, diz: porque se eu, Pedro, ou até um anjo descer do céu e pregar outra coisa que não seja essa que foi pregada, que seja amaldiçoada, linguagem dura, pesada. Você sabe qual era a prática daquelas pessoas que Paulo estava condenando, amados? Era adultério, era isso, era aquilo, que não, tudo isso é pecado, dos quais a Bíblia diz que no nosso meio até o mencionar é torpe. Não era nada absolutamente disso. Era que tinham saído alguns irmãos. Você pensa que você vai ouvir coisa antibíblica no Big Brother? Paulo diz: alguns irmãos saíram de Jerusalém, chamados judaizantes. Mas eles saíram lá de Jerusalém, com certeza de barco, de navio, seja, foram parar na Grécia, saíram do Oriente para a Europa, e eram os crentes.
Sabe o que eles disseram, pastora Cátia? Eles chegaram e disseram: tudo bem, Jesus morreu, salvou vocês, mas tem que guardar a lei. Toda a indignação de Paulo era essa, porque Paulo tinha pregado para uma região de cidades, Decápolis, Galácia, Icônio, Derbe, Antioquia da Pisídia. O povo tinha se convertido pela fé. Eles entenderam, não é sobre aquilo que eu faço, é sobre o que Deus fez. Só muda comportamento, seja de pecado ou mau hábito, amado, se você tiver batizado em Cristo. Eu já fui, não estou falando sobre o batismo nas águas, estou falando sobre a etimologia da palavra. Batizado quer dizer envolvido, quer dizer imerso. Você está completamente dentro de algo, você não toca no que está fora. Tem que vestir isso, tem que vestir aquilo. Quem está batizado em Cristo sabe o que vestir, porque o Espírito lhe guia. Quem é cheio da revelação de Cristo e esse crucificado é instrumento de despertar pecado na vida dos outros, não, irmão. Isso é um desvio de mensagem. Paulo chegou na Galácia e a mensagem era essa: não vista isso, não vista aquilo, não coma porco, não trabalhe no sábado. Ei! Amém. Quem vos enfeitiçou, Paulo disse. Todo mundo me ama ainda, não? Amém. O pastor vai me convidar outra vez? Será? Eu estou só contando meu testemunho, irmãos. Eu estava ali achando que eu era o bambambam, o pregadorzão. Eu estava oprimindo as pessoas, porque o problema não é você dizer às pessoas o que elas têm que fazer, é que você suprime a mensagem de Cristo. Pastor, mas eu quero sempre ser uma pessoa melhor. Bem-vindo ao time, nós estamos nessa, meu irmão. Amém. Amém. Mas eu quero lhe dizer uma verdade bíblica, correndo o risco de você não precisa aceitar o que eu estou dizendo, não. Você é livre. Mas nós, muitas vezes, estamos no mesmo caminho que a igreja da Galácia caminhou, recebendo. Ei, você lembra de você antes de Jesus? Não vale nem força nesse cara. Não, eu sempre fui bom. Esse é o pior que tem. Que estão enganados sobre si mesmo. Eu vi uma pessoa dizer: hoje eu preciso de Jesus para ir para o céu. No mais, eu digo isso. Se empurrar um pouquinho, fica possesso. Pelo Espírito do engano. Eu já sou bom. Podre por dentro. Só que a mensagem que a igreja prega hoje é essa. A frase mais célebre que todos aqui já devem ter ouvido: minha religião não permite. Você sabe a verdade implícita aqui, amados? É que se permitisse, você faria. E o que nós precisamos entender, amados, é que Deus não quer o seu constrangimento. Deus quer a sua entrega. Aleluia. Eu vou para a igreja porque tem que ir. Vai de besta, fica em casa. É verdade. Não faça isso não, meu irmão. Eu sou um convidado, pastor, desculpe. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Eu não fumo não, porque se eu fumar... Mas você não fuma porque se Deus tivesse feito você para fumar, ele tinha botado uma chaminé no meio da sua cabeça, que era para sair a fumaça. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? A gente se apegou a essas coisas. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas por que você não faz? Porque eu sou de tal religião. Qual é a utilidade que isso tem para Deus, irmãos? Porque a mensagem é forte por trás disso. Se eu pudesse, eu faria. Quantas vezes eu já fui abordado como pastor Marcelo, sabe? As pessoas me ligavam lá em cima e diziam: pastor, aquele que Jesus bebia era sutil. Eu digo: quer beber, irmão? Quer beber? Vá beber. Quem me impede? Pastor, você está dizendo que pode beber bebida alcoólica? Pode. Pode adulterar? Pode. Mas no final você vai dizer: só não pode ir para o céu. Não é isso que eu estou dizendo, não, irmãos. Eu estou dizendo o que Paulo disse: todas as coisas me são lícitas. Ou seja, se você não faz algo porque aquilo não pode, não é por devoção, não é por amor, não é por entrega, é por proibição. O nome disso é religião. Por que você acha que Jesus fez tudo? Que eu não podia fazer.
1, versículos de 1 a 6. Só que eu vou ler na versão A Mensagem, tá vendo? A versão A Mensagem não é uma Bíblia tipo assim para usar na igreja, todo mundo, é uma Bíblia para estudar. Na igreja é como você usar essas versões mais comuns que todo mundo tem. Mas eu estou contando meu testemunho. Quando eu entrei naquela crise, o Senhor disse: vá ler nessa versão para você entender. Amém. Aí quando eu peguei Gálatas capítulo 1, do 1 ao 6, começa dizendo assim: não posso, não é do 1. Pode botar aí na NVI mesmo. Mas lembra que eu quero que vocês ouçam na versão A Mensagem. Paulo diz: não posso acreditar no que eu vi. Como vocês são tão inconstantes? Paulo estava falando com quem? Com a igreja que ele tinha falado, dizendo assim: ó, a salvação é pela fé. Jesus fez e você recebe. Quando você recebe, você passa pela porta. Essa foi a mensagem, amados, que gerou a reforma protestante. A gente fala sobre essas coisas, mas nem sabe. Que mensagem? A justiça vem pela fé. Amém. É isso aí. Você está comigo? Aí Paulo diz: por que vocês são tão inconstantes? Como resolvem abraçar outra mensagem? Vocês estão traindo aquele que os chamou para a graça de Cristo. E a palavra-chave é graça. E toda vez que Deus levanta, pastor, uma mensagem para restaurar uma mensagem no meio da igreja, a própria igreja se levanta contra aquilo. A fração religiosa se sente ameaçada e começa a trabalhar contra aquilo. Mas quando se diz graça, está dizendo isso, é por causa de Jesus e não por causa de você. Quando se diz graça, está dizendo assim: você tentou e Deus deixou você tentar, mas como você não conseguiu, Ele enviou alguém que consegue. Aleluia. Amém. Aqui, Sandra, você me ama ainda? Não? Amém. Graças a Deus. Obrigada. Glória a Deus, é verdade. Eu não vim aqui para mudar a igreja, não, eu vim só para pregar. Mas para dizer a você, é melhor ter uma vida com Jesus do que ter uma religião. Irmãos, religião não é uma necessidade. E Jesus é indispensável. Aleluia. Paulo vai continuar dizendo: como resolveram abraçar outra mensagem? Vocês estão traindo aquilo que os chamou para a graça de Cristo. E vocês sabem que não se trata de detalhes irrelevantes de outra mensagem. É completamente diferente. Lembra que isso aqui é o texto de Gálatas, na versão A Mensagem, ele diz: é uma mentira deslavada sobre Deus. Você sabe o que é uma mentira deslavada sobre Deus, amados? É a incoerência doutrinária que a igreja vive, que diz: eu estou aqui porque Jesus perdoou os meus pecados, mas não consegue dormir consumido pelos próprios pecados que você diz que Jesus pagou. É verdade. Isso é uma mentira deslavada sobre Deus. Dizer que Ele... Você sabe por que Jesus morreu na cruz, amados? E você sabe por que Romanos 8:1 diz para mim e para você que não há condenação? Você sabe por quê? Porque Jesus não morreu na cruz numa peça de teatro, não. Amém. Parecendo aquela poesia com a saia. Não! Amém. Jesus foi punido. É verdade. Você não sabe disso, não, crente? Jesus foi punido. Tem gente hoje pensando que vai passar pela grande tribulação porque é injusto Jesus ter sido perseguido, sofrido. Não! O nome disso se chama substituição. Aleluia. Glória a Deus. Substitutivo. O Cordeiro morreu em nosso lugar. Qual é o sentido, irmãos? Você está entendendo agora o tamanho do meu choque? Quando o Senhor falou comigo, eu não estou na sua mensagem, porque eu estava preparando um monte de pessoas para responder performaticamente. A vida religiosa não somos melhores. Eu não faço isso, eu não faço aquilo. Tudo mentira, porque só existe uma forma do ser humano ser livre do pecado. É se não houver condenação sobre ele. Uma mulher foi pega em adultério, não foi uma conversa, não, foi um flagrante. Aleluia. Eles tinham uma lei ali, a lei dizia: tem que matar, tem que apedrejar. E trouxeram, jogaram aos pés de Jesus, exatamente para pegá-lo em alguma falha, e disse: e aí? A lei manda apedrejar, você vai desobedecer a lei? Ele disse: eu vim cumprir a lei.
Então, se a lei diz isso, vocês façam. Se vocês não tiverem pecado, pode começar. Eu vou assistir vocês apedrejá-lo, enquanto a lei de Moisés se cumpre. Estou parafraseando Jesus. E o texto vai dizer que do mais velho ao mais moço, acusados Pela própria consciência. Quando a verdade é ministrada, mas eu não preciso ficar dizendo a você: tem que parar com isso, tem que parar com aquilo, tem que parar com isso. Jesus teve um encontro com Zaqueu, irmão. Olha, Zaqueu. Zaqueu era considerado um traidor da nação, porque ele era judeu e cobrava imposto para Roma. E enriqueceu fazendo isso. O que é cobrar imposto? É você chegar para... Qual é teu nome, santo? Ubiraci. Eu chego para ele e disse: Ubiraci, seu imposto ao governo de Pelotas nesse mês, um pênalti de povo, R$100. Aí ele recebe os R$100, preenche o panfleto. Só que quando ele vai pregar para a prefeitura, está lá escrito 35. Era 35 que ele tinha que pagar. Foi assim que Zaqueu se transformou no inimigo da nação, porque ele enriqueceu as custas do ágio que ele colocava sobre as pessoas. Isso é muito comum hoje, superfaturamento. O que é que isso tem a ver com a nossa mensagem? Jesus teve um encontro com esse sujeito. Eu e você, na nossa postura religiosa, não entrava nem na casa dele. Olha o que está ali, Zaqueu. Diz que Zaqueu se despedaçou quando viu que Jesus ia passar, subiu numa árvore. Jesus disse: tá tudo bem, desce aí que eu vou na sua casa. Quantos já, pelo menos, já ouviram essa história? Levanta a mão aí para saber que você está aqui e não está dormindo. Já ouviram a história de Zaqueu? Você sabe qual é o desfecho dessa história? Esse homem se converteu. A última fala de Jesus para esse homem foi: hoje veio salvação nessa casa. Agora pega a sua Bíblia e mostra para mim quantas vezes Jesus disse para ele: para com isso, rapaz, roubando o povo. Estou falando sobre Bíblia, irmão. Amém. Aleluia. Isso aí. É só eu estou falando sobre mim, tá? Esse choque foi comigo. Que é isso? Que evangelho? Vou pregar o que agora? Se tirar a religiosidade do meio da igreja, a gente fica quase sem mensagem. É verdade. E agora eu estou seguro, posso pregar em qualquer igreja. Sabe por quê? Porque eu decidi pregar a Cristo. E a esse crucificado. E quando você prega a Cristo, você não mexe com a doutrina de ninguém. É verdade. É isso mesmo. Amém. Zaqueu foi salvo. E você não vê Jesus dizendo: tem que parar com isso. Não matarás. O povo parou de matar quando essa lei veio? É uma pergunta. Pastor, você está menosprezando a lei não era de Deus, a lei é de Deus. E a Bíblia diz que a lei é boa, santa e justa. Não adulterarás. Depois que diz nunca mais ninguém adulterará. Foi assim ou não? Por que não foi assim? Por que as pessoas não pararam de adulterar quando veio a lei para não adulterar? Por que as pessoas não pararam de matar quando veio a lei para elas não matarem? Porque a lei nunca foi dada para elas resolverem a vida. Não está na Bíblia, irmão. A Bíblia diz que a lei foi dada como alguém que guia até a manifestação de Cristo, para as pessoas saberem que a vida que elas estavam vivendo era uma vida de pecado, não foi para salvá-las. Não existe viés soterológico na lei. É o maior engano que a igreja vive hoje. É verdade. Por quê? Porque na nova aliança onde eu e você estamos, porque pode dizer que você está em qualquer outro lugar, mas a Bíblia diz que eu e você estamos na nova aliança, Novo Testamento, debaixo da obra consumada de Jesus. Aleluia! Graças a Deus. Glória a Deus. Oh, graças a Deus. Nessa aliança que eu e você estamos, amados, É verdade. as coisas não se baseiam em faça isso ou faça aquilo. E Paulo, esse mesmo homem que recebeu de Jesus, não foi do pastor Mário, não, foi de Jesus. A revelação sobre o Evangelho, sabe o que ele disse? Para cair os ponteados do seu bolso, que a força do pecado é a lei. Amém. Quando você mais diz não faça, mas o desejo de fazer é despontado. É verdade. Então, porque Deus deu a lei, pastor, para que a Bíblia diz que a lei veio avultar o pecado.
eis que eu lhes darei as leis, os 10 mandamentos nas pedras, mais 629 preceitos para que vocês sejam salvos por ele. Não é bíblico. Não é bíblico. A lei foi dada para que as pessoas soubessem que elas precisavam de um Salvador. Gálatas diz isso. Amém. Vê como ai, até que Cristo fosse manifesto. Mas o Paulo, que recebeu a revelação sobre Jesus, ele diz: a força do pecado é a lei. Quando você diz não pode, é ativado dentro de você. É verdade. E eu não estou inventando isso não, irmão. A gente fica decidindo o que a gente crê. O Evangelho para nós precisa deixar de ser uma religião. E eu estou aqui para dizer isso a você hoje. Amém. Religião é sobre o que você pode, sobre o que você não pode. O Evangelho é sobre receber a Cristo e viver de forma transportante, que não tem quem passe por você e não seja tocado. Eu sei que o pastor Paulo gosta de dizer que a minha esposa é bonita, porque realmente ela é. Mas sabe por que ela tem sucesso nas coisas que ela faz, irmãos? Porque antes dela fazer, ela tem a consciência de quem ela é em Cristo. E uma das coisas que eu mais ouço sobre a Maricela é: tem uma coisa diferente em você. E se fosse eu como marido, eu diria: tá vendo não que ela é bonita e tu não é? Mas não é isso, irmãos. Beleza é um detalhe, embora importante e considerável, e glória a Deus por isso, né? Eu orei muito e ela estava carnal desse tempo, mas ela é uma mulher de Deus, que convive com a Maricela 10 minutos, vai sair abençoado pela palavra que transformou a vida dela. E você nunca vai dizer: apaga esse cigarro. Você nunca vai ver ela dizer. É verdade. Você é a favor de fumar, de beber, pastor? Você é a favor de... Eu não sou a favor de nada que pode trazer mal para a sua vida, irmão. Nem Deus. Eu só estou dizendo que nós aprendemos essas coisas como se isso fosse a natureza do Evangelho e perdemos completamente a referência da única coisa que pode nos livrar delas, que é a consciência de estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu me incomodo ainda quando eu venho aqui, vou dizer para você calar a boca. Aí eu vou pregar, o pastor Mário está aí: irmão, pregue, abra a sua boca. Por quê? Você nunca passou por essa vergonha que eu passei, passou? Então pare de pensar que eu sou mais do que você disse, porque o Senhor disse que eu estou na sua mensagem, irmão. Você é um bom falador. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aleluia. Ai, eu não sou um crente, mas não desejo tão forte pelo pecado que eu fico todo me lambendo. Não, você não recebeu Jesus ainda. Hoje é dia. Ah, você está me julgando? Não. Lembra que eu estou dizendo? Se alguém tem esse tipo de reação, atração pelo pecado, amados, desejo, olha, essa mensagem era tudo que eu precisava. Altos cantapés. Essa é a minha linguagem lá na Paraíba, tá, irmão? Pastor, tem que parar, mas eu queria ler o texto. Não se trata de detalhes irrelevantes. O que são detalhes irrelevantes, amados? É aquela coisa: na minha igreja a gente aplaude Jesus. Você acha que isso é pecado? Irmão, pelo amor de Deus, vai lavar essa cara. Você não pode estar besteira. Meu Deus. Aí na igreja tal, o povo bota um dízimo no envelope. Na outra igreja nem dízimo, irmão. Pela mãe do guarda, vai arrumar uma lavagem de roupa. Isso aí. Está desocupado. Isso são detalhes irrelevantes. Agora, o que contrariou Paulo, que fez ele chamar a atenção daquela igreja, ele disse: não é um detalhe irrelevante, é uma mentira deslavada sobre Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ele se desapegou da melhor coisa que ele tinha para fazer aquilo que você nunca podia fazer. É verdade, aleluia. Vou quebrar o último bezerro de ouro de hoje. Eu estava na presença do pastor, um amigo que eu gosto demais dele, assim, e ele querendo combater a crença da palavra, ele disse: a graça é muito mais
rígida do que a lei. Sai deles, de Jesus. Mas por quê? Porque Jesus disse que a lei diz assim: não matarás. Mas na graça, se você coisar do seu coração já matou, está onde escrito isso? É isso que eu digo, a gente tem que conhecer a palavra como ela é. Primeiro, diz a minha Bíblia e a sua que Jesus veio para os que era seu. A Bíblia vai dizer em Mateus, Marcos, Lucas e João que Jesus pregou a judeus, aos que estavam debaixo da lei. A ponto de chegar uma mulher chamada Sirofenícia, que era uma cananeia, não era judia, era gentil, que chegou para Jesus sabendo de que ele era de Deus, e disse: Senhor, minha filha está doente, o cara vai morrer. E Jesus disse: não é tirar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Oh, se fosse hoje nessa geração mimimi, nossa, não disse o que? Cachorrofobia? Ela tinha todas as razões para se ofender. Mas eu entrei nesse detalhe só para você dizer: Jesus disse com todas as letras. Por enquanto eu estou pregando aos que estão debaixo da lei. Vai chegar uma hora que vai. É a palavra da figueira, daquela pessoa que cuidou 3 anos. Lê a Bíblia com revelação. Eu não sou melhor do que você não, mas já tomei esse choque que eu quero que você nunca tome. Então eu entendi coisas que eu posso me ensinar com toda humildade, porque eu decidi saber uma coisa: Cristo. Sobre Cristo eu ensino. Não é ensinar o pão dos filhos, porque você entrou nisso, pastor. Só para você saber que quando houve esse texto que está lá dizendo é melhor entrar sem uma mão no céu ou sem um olho, quando Jesus disse: não, adultério não é só você deitar numa cama com uma mulher que não é sua, mas só se você desejar uma no coração já é adultério. Isso é o padrão da graça. Não, amados, a Bíblia diz que quando Jesus chegou e perguntou àquelas pessoas, eles estavam falando sobre o quê? Sobre a lei. E os judeus tinham uma coisa: desde que eles não tivessem comendo com as mãos sujas, desde que eles não tivessem se deitando com uma mulher que não era deles, ou desde que eles não tivessem dando um tiro em alguém, eles podiam ter ódio no coração, eles podiam desejar uma mulher que não era dele na cabeça, porque não estava fazendo, está tudo certo. Aí Jesus diz: vocês dizem que a lei é assim, não matarás. Vocês dizem que a lei é não adulterarás. Eu vos digo que a lei não é só o que você faz exteriormente, é aquilo que você já fez dentro. O que ele está querendo dizer? O que todo mundo precisava saber à luz da palavra, o padrão inalcançável da lei. Por quê, amados? A lei é inatingível. Porque Deus não enviou ela para você cumprir, amados. Ou melhor, para você salvo por ela. Não tem condição. Vamos pegar os melhores pastores que a gente conhece e botar aqui. Vai para o céu, pastor? Vou. E com base naquele negócio de nem pensar numa mulher que não é sua. Vou mais. Está seguro da sua salvação, pastor? Estou, aleluia, glória a Deus. Já teve raiva de alguém, deu vontade de abençoar ele com a mão aberta no ouvido dele? Já. Isso é assassinato. Vou mais não. E é por isso que muitos de nós crentes estão aqui como se a gente estivesse tentando alguma coisa. Vou tentar, vou ficar por aqui. Quem sabe? Não, amados. O que ele estava dizendo é: a lei não é só aquilo que você aponta fora, não. A lei é espiritual. Porque Jesus chamou alguns deles de sepulcro caiado? Ele disse: porque por fora era disso que ele estava falando, amados. Essa mensagem não é sobre viva de qualquer jeito, pelo contrário, é seja livre. Tem um único caminho que é possível ser livre, através de Cristo. Aleluia. Ninguém consegue. Você que está me ouvindo aí, vou dizer de costa, esse pecado escondido que você tem, você não vai vencer ele só com sua boa vontade, não. Você só vai ficar livre dele quando você entender que esse mesmo pecado que lhe oprime, Jesus já foi punido por ele. Aleluia. Por isso que não há mais condenação sobre você. Amém. Não é uma mensagem sobre se familiarizar com o pecado, não, é sobre ficar livre dele. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Jesus chegou para aquela mulher e disse: É isso aí, verdadeiramente. estava adulterando? Não dá nada.
Foi esse, irmãos, que ele disse? Não. Responda. Não. Não, Jesus chegou para ele e disse assim: mulher, depois que eles soltaram as pedras, cadê os seus acusadores? Cada um nisso tentou responder e fez uma segunda pergunta: ninguém me condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém me condenou. Ele disse: eu também não te condeno. Oh, era tudo que eu queria saber. Posso pecar e Jesus não vai me condenar. Isso é a religião que pensa assim. Quem conhece Jesus sabe o que ele estava dizendo. Eu, dentre esses aí, sou a única pessoa que tem autoridade para lhe apedrejar. Mas se você nunca entender que você está livre da condenação, você também nunca vai abandonar esse pecado. Verdade. E aí o texto bíblico vai dizer: eu também não te condeno. Ele não disse: eu concordo com o que você faz, o que você faz é certo. Não, ele estava prefigurando ali. Preste atenção nisso: você é crente, tem o Espírito Santo dentro de você, permite que o Espírito lhe fale, não fique competindo comigo não, tá, irmão? Eu não vim aqui para competir pregação com ninguém. Eu vim aqui com uma mensagem no Espírito para dizer: a gente precisa viver o Evangelho. Aleluia. O que Jesus estava dizendo ali, pastor Paulo? Ele estava dizendo: ó, eu estou prefigurando o que você vai ver daqui a dias, que é eu morrer numa cruz sem ter feito nada. Eu vou morrer como inocente, para ter autoridade de lhe dizer o que eu estou dizendo aqui. Não tem condenação sobre a sua vida. E você só tem condição de viver sem ser uma adúltera se você entender que alguém pagou por esse seu erro. Aleluia. Porque quando você estiver se esforçando para vencer, quanto mais você se esforça, mais esforço ele tem. É verdade. Ah, não li isso na Bíblia não, pastor. Você é muito falante, está criando. Não, o texto diz: mulher, cadê seus acusadores? Ninguém lhe condenou. Não, eu também não lhe condeno. Vá e não faça mais. Ai, que conselho, irmão. Jesus não estava dando conselho, não. Ele estava revelando um princípio. Se não tem condenação, tem poder para não reincidir no pecado. Aleluia. Ó Senhor, eu queria tanto, Senhor, não fazer mais isso, Senhor, mas de novo, Senhor, de novo. Porque enquanto você estiver debaixo de uma consciência de pecado, mais força o pecado tem. Amados, em nome de Jesus, com o Espírito Santo dentro, eu não estou dizendo a você que você pode pecar, eu estou dizendo que Cristo precisa ser de novo levantado. Porque vocês estão estando aqui por causa dele. Amém. Glória a O que Deus. faz uma pessoa viver se reincidindo nos mesmos pecados é entender o que Romanos 8:1 diz. É só você ler. Paulo, no capítulo 7 de Romanos, amados, ele começa a dizer: olha o conflito que o ser humano vive, pastor Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não faço. É assim ou não? O texto diz: mas é o mal que eu detesto e eu acabo fazendo. O que é que ele está falando? Da natureza do homem sem a revelação de Cristo. Ele diz: é conflitante, a lei que veio para sinalizar o meu pecado fez com que eu morresse. Por quê? Porque quando eu me apresentei à lei, o pecado deu vida. Paulo diz: isso eu não, irmão. E aí eu morri por causa daquilo. É só você ler Romanos 7. E aí fica aquele conflito: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Então quer dizer que eu sou uma vítima presa ao roldão da vida, que tudo que vai acontecer já está. Não, ele começa o capítulo 8 dizendo: mas agora, você sabe que mais agora é esse? É depois da manifestação de Cristo. Ou Jesus é o centro, ou a nossa religião é melhor do que algumas. Grande coisa! Ele disse, depois de dizer: o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero acabo fazendo, ele disse: isso é normal para quem está tentando performar, isso é normal para quem está tentando com boa vontade. Não estou dizendo que isso é ruim não, irmão. Tentar acertar é uma coisa boa. Mas ele, parafraseando Paulo, pastor Cássio, como se ele dissesse assim: vai ser sempre assim, até você entender que agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem. Aleluia. É você estar em Cristo Jesus que faz com que você não viva mais segundo a carne. Isso mesmo. Aleluia. Teve coisas que eu só consegui vencer na minha vida. Quando eu cheguei aqui a vencer, eu não tenho condição não. Isso mesmo. Tentei que amarelei. Você entendeu agora porque o Senhor disse: se eu responder por esse que é, nunca mais você se liberta dessa crença. Porque eu estava ali como aquele que dizia: poxa, eu sou diferente de muita gente. Irmão, eu nunca vivi na gandaia. Grande coisa. Grande coisa. É isso aí.
pastor, você acha ruim nunca ter vivido na gandaia? Se isso for na sua vida um parâmetro de negociação com Deus, é uma maldição isso, irmão. É verdade. É claro que a boa vontade de Deus é nos conduzir por um caminho de paz. É claro que Deus preferia que muitos de nós nunca tivessem entrado em algumas coisas que a gente entrou, nunca tivesse experienciado perversões, distorções, porque isso é mal e traz morte para a nossa vida. Mas quando eu não fiz nenhuma dessas coisas para estar diante de Deus, Deus você não vai falar, ó, É eu daqui. ei, Deus não lhe deve nada. E até o que nós devíamos, Ele pagou. Glória a Deus. Aleluia. Quem está entendendo? Amém. Estão tudo doido para ir embora, e eu também quero. Não sei se eu vou. Se as coisas vão continuar do mesmo jeito. Mas, amados, Deus literalmente me fez parar. Eu fui empurrando com a barriga. Quando eu saí de Sergipe, eu vim para cá achando, já que eu recebi essa mensagem. E aí eu parei. E uma pessoa que estava acostumada a pregar 2, 3 vezes por semana, mas há 20 anos, foi confeitante para mim. Mas eu disse, Senhor, o Senhor corrija a minha motivação para que eu possa voltar. Senão eu não vou fazer mais isso. E eu me recuso. Se você quer viver uma vida de performance, contrate um personal. Vá correr na academia, isso é bom para a saúde. Agora, se você quiser viver uma vida cristã, você precisa conhecer o que Cristo fez. Amém. Aleluia. Você precisa saber qual é o maior problema da humanidade. Qual é o maior problema da humanidade? No geral, você sabe responder qual é o maior problema? Começou lá em Adão. O pecado de Adão fez a morte entrar no mundo, e com a morte seus derivados. A partir dali começou essa loucura, o homem se sentindo constantemente separado de Deus, incapaz, e tentando pelos seus próprios meios se aproximar de Deus. Eu pergunto, conseguiu? Não. Deus, por sua infinita misericórdia, criou meios que, fique com isso, porque se você entender isso, eu já posso parar a mensagem. Desde o primeiro pecado do homem, estava nu ali, passou a mulher e estava tudo de boa. Daqui a pouco pecou, já precisava se cobrir, mas agora um pouco não precisava, porque eles saíram de uma consciência de justiça e foram para uma consciência de Pecado. condenação. E aí, como na leitura deles o problema era nudez, o que é que eles fizeram? O que a maioria de nós fazemos. Preste atenção, receba isso, sua vida vai mudar. O que é que a gente faz quando a gente identifica que tem um problema? Vai tentar resolver. É assim ou não? É. Agora, o que é de errado em tentar resolver um problema? No contexto da vida com Deus, amados, o pecado não é resolvido pelo meu esforço nem por aquilo que eu desejo. É verdade. Porque, vamos ser honestos e até lógico, embora a fé não seja lógica, se o problema era nudez e eles fizeram roupa de folha de figueira, não já estava coberto? Sim. Se o problema era nudez e eles já estavam cobertos, precisava mais de quê? Você é uma pessoa inteligente, tem muita gente aqui que tem muito mais escolaridade do que eu, então eu não estou subestimando sua inteligência. Quando Deus veio na viração do dia, viu aquele homem e aquela mulher se escondendo porque estavam nus, ele disse, por que vocês estão? Adão, onde você está? Quantos concordam comigo que não é porque era a criação do mundo que Deus naquele tempo não era onisciente ou presciente? Não, ele já era. Então ele sabia ou não onde Adão estava? Então quando ele disse onde você está, não era uma posição geográfica. Ele estava dizendo, por que eu lhe deixei num lugar de justiça e agora você está num lugar de pecado? Ah, pastor, Deus, era nudez, mas olha aqui, ficou bom? Fizemos, costuramos uma roupinha, tudo certo? Eu sei no meu espírito, mas o desconforto de algumas pessoas que estão me ouvindo, mas eu não sou seu inimigo, eu sou um porta-voz de Deus. Amém. De Deus. Amém. Era nudez, Senhor, eu estou vestido. Isso não funciona assim não. Por quê? Porque pecado não se resolve a partir da boa vontade, nem sequer do reconhecimento de quem pecou. Quantos aqui já se arrependeram de alguma coisa que você cometeu? A gente não tem nem coragem de dizer que se arrependeu, mas eu sei que se arrependeu. Agora, foi falso o seu arrependimento ou foi verdadeiro? Verdadeiro. Agora, por que você se arrependeu verdadeiramente? Você nunca mais fez aquilo?
Essa parte você não precisa responder não. Poxa, eu me arrependi de verdade, mas fique de novo. Por quê? Porque não é só a minha boa vontade, não é só o meu desejo. Ah, Senhor, eu estava novo, fiz uma roupinha, está tudo certo? Eu disse, não, o pecado não se resolve assim. Eu vou ensinar a vocês a partir de agora que o problema do pecado só pode ser resolvido isso eu não para fazer Deus também. Quando eu disse, eu vou ensinar a vocês, é como se fosse Deus dizendo para Adão e para Eva. Esse problema do pecado não pode ser resolvido a partir do que eu faço ou do que eu acho. Eu acho que se eu fizer assim, ó, não. Ele disse, isso é uma questão de vida. Então, para resolver a questão do pecado, tem que ser, o pecado precisa ser punido. Ah, então essa mensagem é sobre punição. Sim, mas não sobre nossa punição. O pecado precisa ser punido. Então, como isso acontecia? Ele disse, a Bíblia diz que Deus foi lá e fez para ele roupas de peles de animais. E a gente tem uma mentalidade que deu um estalo de dedo e apareceu já a roupinha. Não, ali foi o primeiro sacrifício. Ali Deus estava ministrando no coração das pessoas que aquele problema de pecado ele só podia ser resolvido de uma forma, que era através do sacrifício de um inocente que precisava morrer por aquela culpa. E aí Deus, que é rico em misericórdia, mas manifestou e ensinou essas coisas. E aí o povo de Deus viveu por um tempo no padrão dos sacrifícios que resolveu o problema deles? Não, os reaproximava de Deus. Por quê? Porque eram sacrifícios de animais, não tinham poder para resolver aquilo. Aí eu e vocês somos seres humanos, já pecamos um monte de vezes, provavelmente vamos pecar de novo. E eu sei, amados, que se você está aqui, você quer Deus. Ninguém está aqui para fingir. São pessoas que têm o coração em Deus, mas precisa entender, ou Jesus é o centro da nossa vida, ou a gente vai morrer de cansado tentando. E aí, eu sei que eu já passei muito tempo, me perdoa, mas eu vou só ler um último texto na versão mensagem para você, para nós entendermos. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, vai dizer assim: ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou por nós, ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou por nós, que era o quê? Resolver a nossa situação com Ele. Lembra que eu perguntei qual é o principal problema do homem? A separação, amados. Foi a separação do homem com Deus que fez entrar no pecado. E os seus derivados, doença, morte, intriga, competição. Ele diz: consertar a nossa situação com Ele, tornar-nos prontos para Ele, alcançando tudo isso com Deus por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais ainda, abrimos para Deus, descobrimos ao mesmo tempo que Ele já se abriu para nós. E nós nos achamos no lugar que Ele queria que estivéssemos, perante a graça e a glória dEle, na presença dEle. E aí o texto vai continuando, ele vai dizer: agora a nossa situação com Deus está resolvida. Você sabe quando foi esse agora? Foi depois do envio de Jesus. Aleluia. Ele não diz agora vai ser resolvido, ele diz agora está resolvido. Aleluia. Glória a Deus. Essa mensagem é sobre você. Propõe no seu coração, você vai conhecer a Cristo. Você vai conhecer o que significa esse sacrifício. Você vai ver, o pecado vai desaparecer da sua vida. Aleluia. Você nunca mais vai gastar um suor que você podia estar orando por alguém no hospital, tentando vencer o pecado. Por quê? Porque já foi vencido. Aleluia. O pecado só tem a força que tem porque nós não cremos na obra consumada de Jesus. Ele vai dizer: agora a nossa situação está resolvida por meio dessa morte sacrificial, o perfeito sacrifício de sangue. Não há mais razão para estar em oposição a Deus sobre qualquer assunto. Se em nossa pior situação fomos postos em condição favorável diante de Deus, qual era a pior situação? Eu e você separados dele por causa do pecado de Adão. Foi algo que nós herdamos. É por isso que a salvação não é algo que eu e você podemos fazer para ganhar. Porque assim como nós herdamos o pecado de Adão, nós herdamos a salvação de Cristo. Aleluia. É pela graça de Deus. Aleluia. Eles não por obras para que ninguém se glorie. Perfeito sacrifício, não há mais razão para nos opormos a Deus sobre qualquer assunto. Se em nossa situação pior fomos
encontrado favorável diante de Deus pelo sacrifício do seu filho. Agora que estamos nessa situação maravilhosa, apenas imagine como a nossa vida poderá ser plena e gloriosa por meio da vida proporcionada pela ressurreição. Por que nós vivemos minha vida? Porque a gente não tem consciência da obra consumada de Jesus. A gente vive com Jesus como se o que ele tivesse feito. Eu vou largar isso aqui porque eu vou encerrar agora. Podia passar um dia lendo ali, mas receba isso no seu coração, irmãos. Você é crente, não seja meu inimigo. Eu não vim aqui para isso, mas o pastor Paulo e a pastora Cátia já estão sabendo a partir de hoje. Se me chamarem para pregar, eu vou falar sobre Cristo e o poder da sua obra. É isso aí. Amém. Desse jeito. Aleluia. Nós estamos aqui, irmãos, porque sozinho a gente não ia conseguir nunca. É verdade. Mas eu sempre fui bom. Sai dele, de mentira, de engano. É isso aí. A Bíblia diz que aquilo que a lei foi incapaz de fazer, Deus o fez enviando seu Filho Jesus. Você precisa entender o que a Bíblia diz sobre o princípio substitutivo, amados. É que Jesus diz assim, ó: eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Isso aí. E ele demais, ele não vai passar nem um tio, só entende essa passagem a partir do hebraico, porque aqueles pontozinhos eram tios, jotas que tinha ali. Ele disse: não vai passar nem um tio, nem um jota até que se cumpra. Então, como é que nós religiosos entendemos muitas vezes? A lei está em pleno vigor e não vai passar nada até que tudo se cumpra. A mesma Bíblia que diz isso também diz que a lei foi cumprida. Ela se cumpriu. Glória a Deus. A Bíblia diz que o cumprimento da lei é o amor. Aleluia. Porque se a lei que fosse enviada fosse para eu e você viver santos por causa dela, Deus não tinha enviado Jesus, não. É verdade. Porque ele veio como cordeiro substituto, exatamente para não ter razão de acusação, pastor, contra nós. Porque amanhã, quando eu pecar e quando você pecar, o diabo vai fazer o próprio dele, falso crente. Errou de novo, sem vergonha. E o que é que a gente vai fazer? Se não conhecemos a obra de Cristo, a gente vai entrar em depressão, vai dizer: eu sou uma farsa. Porque a gente continua pelo mesmo padrão do passado. Mas a Bíblia diz que Jesus veio como cordeiro substituto. Aleluia. Cordeiro substituto. Ele nos substituiu. Ele morreu na nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Você sabe o que isso quer dizer? Está na Bíblia. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 5, vai dizer: aquilo que a lei foi incapaz de fazer, Deus o fez enviando Cristo. Fique comigo porque eu vou encerrar. Sabe o que ele diz ali? Ele diz que essa lei que exigia que você fosse perfeito até no pensamento, a lei exigia que nós fôssemos perfeitos até no pensamento, diz que Jesus cumpriu. Aleluia. Ou seja, ele foi perfeito até no pensamento. Glória a Deus. Mas pastor, o texto não para por aí. E é por isso que eu sou crente, irmão. Aleluia. Porque o texto não para por aí. E ele vai dizer: ele cumpriu, mas satisfez em nós. E agora o acusador vai chegar para mim, para você, e vai dizer: você fez de novo. Por quê? Porque você não entende isso. Mas quando ele disser: você fez de novo, aí você vai dizer: mas Jesus já cumpriu isso e ele satisfez em mim. Não é o pastor Lucimar que está dizendo isso, é a Bíblia, é a revelação neotestamentária. Deus foi enviou Jesus e propôs uma nova aliança, porque ele disse que a antiga era imperfeita, não foi capaz de operar. Ei, irmão, uma coisa é eu e você não termos algo que precisamos, outra coisa é a gente ter e insistir e viver no outro padrão. Digamos que esse prédio, fique em pé para você pensar que está acabando, fique em pé em nome de Jesus. Eu vou encerrar. Eita glória. Digamos que esse prédio não fosse do pastor e tivesse alugado. Aí os termos eram mais ou menos assim: pastor Paulo vai pagar 75, eu vou exagerar, irmão, vai pagar 75 mil reais de aluguel nesse prédio. Só pode usar ele das 9 da manhã às 7 da noite. Mas tudo bem, só tinha isso. O pastor aceitou, como está aqui alugando para vocês. Vamos encaixar o culto nas bases desse contrato. Todo mundo vai se reunir aqui, certo? Aí Deus olhou lá de cima e disse: está pesado para o pastor Paulo, ele está ali, mas está difícil, não vai conseguir não. Eu vou mudar o contrato. Vou mudar o contrato. Nesse contrato, agora você vai pagar só 6
R$100 por mês. Você pode ficar com ele aberto 24 horas. Pode até sublocar se você quiser. Novo contrato. Aí você olha assim, nossa, contrato bom. Mas eu vou ficar com o antigo. Eu vou continuar nas mesmas cláusulas do contrato antigo. Eu não vou dizer mais nada, irmão, porque além de você ser inteligente, você tem o Espírito Santo. É isso aí. Eita glória. Eita Senhor, obrigado, Jesus. Não, nós estamos na graça, mas não adultera lá, não mata não. Irmão, você não sabe o que a Bíblia quer dizer. Como você pode pôr vinho novo e odre velho? Vou fechar com essa revelação. Vinho novo em odre velho, ele diz, vai perder o odre e vai perder o vinho. Quando nós queremos viver na graça e na lei, a gente não vive nenhuma nem outra. Bota a perder as duas. É verdade. Porque no momento que você propuser no coração, pastor, e disser assim, eu vou cumprir, pelo menos não matarás. Deus. Aí a Bíblia diz, quando você propõe viver por uma lei, você está responsável por todas as outras. Não existe esse negócio de vou viver. O que isso tudo quer dizer? Que é impossível para nós, irmão. Ainda não deu para entender que Deus enviou Jesus porque era impossível. Ele veio cumprir porque a gente não podia cumprir. O pecado não podia ser ignorado, ser empurrado para debaixo do tapete. Jesus veio e sofreu de verdade. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Achei tão lindo Jesus sofrer que eu não quero não o que ele fez. Eu também vou sofrer. É muito nobre essa revelação, mas vai me lascar. Você pega esse texto do vinho novo e odre velho e pega o texto lá de Apocalipse 2 que vai dizer assim: por que você não é quente e nem é frio? Eu estou a ponto de vomitar. Todos esses dois textos ele fala sobre indefinição. Sabe o que é crente Raimundo? Crente Raimundo vai na igreja, vai no mundo, no cinema, no teatro, no culto de oração. São coisas que a gente vê. Eu vou viver na lei, mas eu vou viver na graça. Eu vou viver. Quando você tenta transitar nos dois ambientes, perde as duas coisas. Pastor Lucimar diz, na Bíblia diz, vai botar vinho novo e o odre velho, vai estourar o odre, porque o vinho fermenta, vai perder o vinho e o odre. Ah, você não é quente nem frio. Porque se a questão de Deus fosse performance, você há de concordar comigo que entre quente e frio, o morno já é um avanço, sim ou não? Fica comigo, a questão não termina não. Se você se distrair, aí eu preciso continuar, mas se você ficar ligado, eu vou encerrar. Se fosse só uma questão de performance, entre quente e frio está morno, é um avanço. Verdade. Mas ele diz, por que você não é quente, nem é frio? Eu vou vomitar você. Foi o que os judaizes leram de Gálatas. Eles chegaram lá, pastor, dizendo, ó, o negócio não é nem quente nem frio, é morno. Jesus morreu, mas você precisa continuar seguindo a lei. Você pega um vinho novo, bota no odre velho, vai perder o vinho e o odre. Você quer viver na graça ou na lei, não vai viver nenhuma delas. Vai viver uma religião meia boca que não convence nem você mesmo. Verdade. Ainda com depressão. E que na hora que a pressão bate, a gente desespera. Nem sei mais se eu continuo sendo amado. Mas eu não negocio, irmãos, porque eu já vivi isso. E com vergonha eu contei meu testemunho a você hoje. Eu gostaria que nenhum pastor passasse por isso que eu passei. Eu não estou na sua mensagem. É isso aí. E eu já me achava o grande coisa naquele tempo. Mas Senhor, o que é que eu estou fazendo? Você está omitindo a obra de Cristo e tentando segurar as pessoas como que o que mantivesse alguém na igreja fosse o que elas podem ou não podem fazer. Quanto mais alguém conhece sobre o amor de Cristo, mais ela se gruda dele. Senhor, se você me chutar, eu agarro no seu pé. Você me perdoa porque eu passei 2 vezes do horário que o pastor prega? Você há de concordar comigo que já fazia muitos anos que eu não pregava aqui, então não me odeie não. Agora eu lhe desafio. O Evangelho não é uma religião. A vida com Deus não é sobre o que eu e você fazemos, é sobre o que Cristo fez. Aleluia. Se você quer ver a plenitude, conheça Cristo e a esse crucificado. Quando Jesus subiu naquela cruz e foi pregado, os demônios fizeram festa. Estava ali o meu e o seu pecado, aquela coisa feia que você tem vergonha de dizer que você prega, graças a Deus.
só você sabe que você fez aquilo. Estava lá sobre Jesus. Glória a Deus. E os demônios estavam se andando ali. E uns xingavam do lado, outros xingavam do outro. Jesus podia ou não descer dali? Podia. Quando foram prender ele, ele só disse: sou eu, caiu todo mundo. Ah, vamos levar ele? Eu estou me entregando. Por quê? Porque chegou um momento onde ele disse a frase que eu mais amo: está consumado. Aleluia. Eu estou terminando, vocês podem começar. Era isso que ele estava dizendo. Porque você não desceu da cruz? Porque eu preciso cumprir. Depois que eu cumprir, só vai viver debaixo da condenação quem decidir, ou por dureza ou por ignorância. E por ignorância, hoje você não fica mais. Amém, Jesus. Porque você ouviu e acredita que entendeu. Eu decidi que se Deus quiser, me quiser como ministro ainda nessa vida, Ele vai me revelar a cada dia mais Cristo, porque eu decidi saber sobre Cristo. E crucificado. Aleluia. Pai, eu te amo, quero te dar graças, porque o Senhor me amou primeiro, quando eu não valia um fósforo riscado, quando não tinha nada de bom em mim. O Senhor me amou a ponto de enviar Jesus. E foi o Senhor que me deu condição de vencer o pecado, de viver não debaixo da lei, mas debaixo da graça, porque eu estou debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não tem mais domínio sobre mim, sobre nenhum aqui. Pai, nós rejeitamos o espírito da religiosidade, do legalismo, daquilo que se interpõe entre nós e o Senhor. Nós rejeitamos uma vida de práticas que são apenas externas, mas que nega a obra de Cristo. Eu quero dizer, Pai, que eu me amo, para que a cada dia o Senhor se revele a mim como Cristo crucificado, e que eu possa ser porta-voz apenas disso, Senhor. Eu me recuso daqui para frente como ministro a dizer às pessoas: parem com isso, parem com aquilo, porque isso não vai libertá-las. Agora eu vou dizer: conheça Cristo, conheça a obra consumada, conheça aquilo que Ele fez, se enche da verdade de Deus, da sua palavra. Aleluia! Jesus está vivo, Ele está vivo. Quando eu digo Jesus está vivo, sabe qual é a verdade sobre o meu corpo? Está morto. Sabe por que eu posso viver livre do pecado? Não é porque eu sou melhor do que você, não, porque provavelmente eu sou pior, porque você nunca passou uma vergonha dessa que eu passei. Mas sabe por que eu posso viver debaixo livre do pecado? Porque Jesus sofreu. E Ele disse: eu estou fazendo isso para você não precisar fazer. Eu estou sofrendo